Oi, hoje eu me inspirei num livro que chama Inspiração. É um livro de Chico Xavier, antigo, ditado pelo Espírito Emmanuel. E nesse livro, o livro quer mostrar o que a vida quer mostrar para você com o sofrimento. Por que que o sofrimento, você deve aproveitar o sofrimento como uma forma de aprimoramento. O que a vida está tentando mostrar para você no sofrimento? Ninguém quer passar dor, ninguém quer passar sofrimento. Isso é uma coisa que a gente evita ao máximo, não é mesmo? E quando a gente está no sofrimento, a gente não quer enxergar nada, apenas a dor, o sofrimento, a lamúria, né? Mas Emmanuel é um espírito que vem nos guiando há muito tempo e ele tem uma forma muito direta de mostrar uma maior compreensão para a gente, de fazer a nossa mente se abrir e fazer a gente enxergar um pouco além do óbvio, né? Então o sofrimento não é à toa, né? Diz assim também que o sofrimento, você tem que ter um olhar para a lei de causa e efeito. Por que você está sofrendo? É por causa da causa e efeito? Será que é um retorno do que você fez lá atrás? Você está resgatando um problema seu agora no presente, né? Até aí você tem que entender que a lei de causa e efeito é uma reparação, e você entendendo isso, você vai aceitar melhor, vai ter uma compreensão. É aquela coisa, a verdade te libertará. Então você conhecendo a verdade, por que você está passando por aquilo, porque é uma forma de ajustar, né, o problema, e aí você vai ter uma compreensão melhor e vai sofrer menos, né? O seu sofrimento vai ser breve, né? Agora, nem todo sofrimento é porque você está sofrendo a causa e efeito, está lá na lei do retorno. Nem todo sofrimento que as pessoas passam é porque ela está passando pela lei do retorno, né? A lei do karma. Nem tudo a gente pode colocar na conta do karma, na conta da lei do retorno. Muitas vezes o sofrimento, a gente pediu para passar por um sofrimento porque o sofrimento é uma ferramenta de aprendizado, é um aprimoramento, não é mesmo? Então, a gente não sabe, né, o que a gente pediu, mas a gente está passando por um sofrimento e aí você analisa, você não tem nada a ver com aquele sofrimento, viu? Você está passando aquele sofrimento. Então, é apenas mais uma oportunidade de aprimoramento, de aprendizado, porque nós nascemos muito simples e ignorante. Se todo mundo vivesse no país de Alice, no mundo das maravilhas, ninguém ia evoluir. Não existe evolução numa vida sem desafios, sem dificuldades, sabe? Quando a vida te empurra lá para a beira do seu limite, você tem que se virar, não é mesmo? E nesse se virar você aprende muito. Então, assim, quando você está no sofrimento, não é só porque você está sofrendo a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Às vezes é um aprimoramento que você precisa passar, ou até mesmo você pediu para passar esse aprimoramento, porque nós precisamos de conhecimento e de sabedoria. E se você tem a vida de graça, se você veio para fazer turismo aqui, você veio só para passear, você acha que você vai adquirir conhecimento e sabedoria? Muito raro, né? Então, assim, a gente precisa conhecer as dores, a gente precisa conhecer o sofrimento, né? Olha, conhecimento é um pouco diferente de sabedoria. Conhecimento é você saber que um tomate é uma fruta. E sabedoria é você saber que não pode colocar tomate numa salada de fruta, não é mesmo? Então, é isso, né? E aí conforme você vai passando pelo sofrimento, por dificuldades, por desafios, você vai aprendendo, vai se aprimorando. Quando aparece alguém que você gosta, está precisando de um acolhimento, está precisando ser amparado porque está sofrendo, você vai ter exemplos para dar, você vai ter bagagem, né? Como que você vai ajudar uma pessoa se você nunca sofreu, né? Porque quando você sofre, você desenvolve até o sentimento de caridade. Quando você sofre, você se torna uma pessoa mais caridosa. Quando você sofre, você se torna uma pessoa melhor, mais humilde,
né? Com mais empatia com a dor do outro, né? Então, assim, no livro também diz que você tem que aproveitar o sofrimento, se aprimorar. Como se aprimorar? Você manter o foco e a constância. Tem até uma história que a gente conhece desde criança, né? A história do coelho e a tartaruga. Você põe o coelho e a tartaruga e vê quem chega primeiro lá na reta final, né? Nas histórias em quadrinhos, sempre o coelho chega primeiro. Mas especialistas em comportamento colocaram realmente um coelho e uma jabuti, uma baita de uma tartaruga bem grande e pesada, os dois. E colocaram numa raia assim de 20 metros. E aí, quando soltaram o coelho e a tartaruga, o jabuti, o coelho disparou na frente, mas e a tartaruga ali, devagar, né? Quem você acha que chegou primeiro, né? Envolvendo todo esse contexto. Olha, o coelho, tem até essa foto, o coelho, ele disparou na frente, mas o coelho, ele não manteve o foco. Ele se distraiu, ele parou no meio do caminho, ficou igual um bobo parado e tal. E a tartaruga, ela foi devagar e firme. Ela manteve a constância e manteve o foco. O que aconteceu? A tartaruga ganhou. A tartaruga ganhou do coelho. Eu nunca achei que fosse ver essa cena. Tem o vídeo, mas eu não pude colocar o vídeo porque tem direitos autorais, mas eu tirei a foto do momento em que a tartaruga chega primeiro que o coelho na largada, na linha de chegada. Isso é bem interessante porque a constância, o direcionamento, o foco vence a velocidade. Não adianta você ter velocidade e não ter foco. Não adianta você ter velocidade, não ter direcionamento, não ter constância. Não é mesmo? Então, no livro Inspiração, fala muito disso. Aproveita o seu sofrimento, tire proveito do seu sofrimento, mantenha a constância, mantenha o foco, que logo você sai desse sofrimento e você vai adquirir um aprendizado incrível. Na filosofia estoica, tem uma frase que abriu minha mente, assim, muito, né? A frase é o seguinte: você não é o que aconteceu com você. Você é o que você escolheu fazer com o que aconteceu com você. Então, isso abriu muito a minha mente, né? Porque não adianta você ficar como vítima e ficar esperando um resgate. Não dá. Ninguém se inspira com uma história de vítima. As pessoas se inspiram com histórias de pessoas que adquiriram conhecimento e sabedoria e foram para frente. Porque todo mundo carrega, né, aquele peso das tragédias, mas isso está no passado. Então para de ficar reproduzindo toda a tragédia que te aconteceu. É daqui para frente agora, entendeu? Então daqui para frente você vai ser uma pessoa mais estoica, tá? Aproveita e lembre dessa frase: você não é o que aconteceu com você, você é o que você escolheu fazer com o que aconteceu com você, tá bom? Se inscreva no canal.